Olá, estamos de volta com o Câmara em Debate, o seu programa que melhor discute política aqui em Maceió e em toda Alagoas. Eu, Alexandre Lino, tenho o prazer de receber aqui vereadores que vão falar um pouco sobre o mandato, sobre suas histórias políticas e sobre o que estão pensando e fazendo pela nossa cidade. E hoje nós vamos falar muito sobre segurança pública. Estou recebendo aqui o vereador Tiago Prado, eleito para o primeiro mandato aqui na Câmara de Maceió, que está tendo a oportunidade de bater um papo com a gente nessa edição do Câmara em Debate. Vereador Tiago, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, eu sempre costumo começar o Câmara em Debate ouvindo um pouco da história de cada vereador que vem conversar com a gente. Então, conta a sua história para a gente. Quem é o vereador delegado Tiago Prado? Satisfação, Lino, estar aqui, contando um pouco da nossa história, do nosso mandato e também fortalecendo a nossa TV Câmara, né, que já vem aí surgindo, vem crescendo e é muito importante essa conexão com toda a sociedade. Lino, é o seguinte, eu sou pai de Bernardo e Beatriz, para mim é a função principal da vida, esposo da Mariana, filho de servidores públicos, minha mãe, que é minha grande inspiração, servidora pública de carreira, servidora pública federal, concursada, e ao longo da vida sempre focou bastante na minha educação, né? Sempre dando essa orientação, esse norte, para que pudesse também seguir a carreira pública. E acabou acontecendo isso, né? De tanto ouvir toda a minha vida, minha mãe falando, estude para concurso, acabou que me formei em Direito, e ao longo da faculdade já comecei ali a me preparar para concursos públicos, quando então, ainda na faculdade, passei para o primeiro cargo público de soldado do Corpo de Bombeiros. 2 anos depois, passei para o meu segundo cargo público, que foi ser servidor do Tribunal de Justiça. E aí eu tive uma experiência muito boa com a atividade de delegado de polícia. Isso porque eu era servidor de uma vara criminal e era responsável por assessorar o juiz de direito nas minutas de decisões, sentenças, e, portanto, tinha um contato direto, interface com os delegados de polícia, toda a polícia judiciária, no que diz respeito à evolução de uma investigação. Então, com isso, acabei enfim, incentivando a seguir essa carreira também, e aí comecei a fazer concurso para delegado de polícia. Foi quando, então, tive a felicidade de me tornar delegado de polícia do estado de Alagoas, no concurso de 2012, e vi que ali é a minha vocação, né? A partir daí fizemos grandes trabalhos, né? Sempre no combate ao crime de todas as formas, né? O crime organizado, crimes contra a mulher, crimes contra a criança, crimes contra o patrimônio. E isso foi nos dando uma certa notoriedade aqui no nosso estado e também uma admiração da população, que eu fico muito feliz. E, consequentemente, né, veio a vontade de fazer mais pelo meu estado, pela minha cidade, que é através da política. A política é uma grande ferramenta de transformação social. Por mais que alguns critiquem, outros não compreendam muito bem, a gente tem que separar os maus políticos da política, né? E eu acredito muito na boa política como instrumento de transformação da sociedade. Portanto, a partir daí, decidi me candidatar e, com base nessa bandeira principal, que é a segurança pública, fui abraçado, né, por 6 mil, quase 7 mil maceioenses que, então, me alçaram ao cargo de vereador e hoje o exerço com muita gratidão e honra. A pauta da segurança pública é o seu carro-chefe, sua experiência, destacada inclusive, trabalho relevante prestado na área da segurança como delegado, o levou para esse cenário. Tem muita deficiência em segurança pública aqui em Alagoas. Como um vereador pode colaborar para melhorar a questão da segurança? Sim, Nilo, nós temos várias bandeiras, né, no nosso mandato, mas sem sombra de dúvida a principal é a segurança pública. É para isso que eu me candidatei, que me ofereci a prestar esse serviço como agente público e político à população de Maceió, sendo um técnico da segurança pública na Câmara Municipal de Maceió, para exercer 2 funções principais. A primeira, a fiscalização dos atos do Executivo, dos serviços públicos prestados pelo Executivo, para fazer com que haja uma política pública mais efetiva no que diz respeito à prevenção à violência. Explico já já esse ponto. E o segundo elemento, não menos importante,
diz respeito à legislação, né? Criar leis que digam respeito à segurança pública. Mas aí você fala, poxa, como é que você vai criar a lei de segurança pública na Câmara Municipal de Maceió? Tem diversas leis que nós já apresentamos. A destacar a lei anti-Oruan, já aprovada e promulgada, que impede o município de contratar bandas e artistas que fazem apologia ao crime organizado. Isso é muito importante porque hoje nós temos um movimento nacional da chamada narcocultura, em que criminosos estão se travestindo de artistas e com fuzis na mão e um baseado na boca, e ficam espalhando as suas letras musicais, levando a nossa juventude a erro, a acreditar que o mundo do crime organizado, o mundo do tráfico de drogas é um caminho legal a seguir, e não é. Isso é uma tragédia social muito grande. Temos inúmeras vítimas diárias da violência que é decorrente desse crime organizado. E do tráfico de drogas. Sobretudo. Então, esse é apenas um exemplo, né? Temos também lei das torcidas organizadas, que sanciona aqueles que são pegos aqui no nosso município cometendo qualquer ato de arruaça, agressão, depredação do patrimônio público. Eles ficam impedidos de acessar os estádios, são também apenados administrativamente, ficam impedidos de ter qualquer vínculo de cargo público, seja por comissão, seja efetivo, com o município de Maceió. Então, se tiver aí alguém, um infrator que pertence à torcida organizada ali, e está participando desse quebra-quebra na porta do estádio, ele não ficará mais possibilitado de assumir um cargo no município de Maceió, na nossa Câmara de Vereadores. Tudo isso para fazer com que haja uma sensação de maior justiça social aqui e isso desestimule esses atos. Temos também lei que sanciona administrativamente a agressores de mulher, uma pauta também, ao lado da segurança pública, uma pauta que defendemos com muito vigor e tenho até orgulho de dizer que sou o vereador que mais defende ali a causa no que diz respeito ao combate à violência contra a mulher na Câmara. Foram inúmeros, dezenas de pronunciamentos ao longo desse primeiro semestre e isso só irá fortalecer-se ao longo do todo o mandato, porque a gente sabe que a violência contra a mulher é uma epidemia muito ruim que nós estamos enfrentando no que diz respeito à violência no cenário nacional e nós temos que unir esforços, né, enquanto agentes públicos, claro, dentro do nosso campo de atuação, para frear esse indicador maléfico. Mas bem, voltando. Então, assim, na atividade política, a gente tem como trabalhar na prevenção à violência e também nesses casos especiais aí que eu falei, a exemplo desses projetos de lei apresentados, na repressão àqueles infratores. Então, é a partir dessa premissa que a gente vem trabalhando e desenvolvendo o nosso mandato. Existe um movimento nacional onde profissionais da área de segurança pública, eles ganharam muita relevância, até por essas deficiências, como você muito bem apontou, como essa do caso do Oruan, e esses profissionais da segurança pública, eles ganharam visibilidade, como é o seu caso, e entraram na política. Você vê consistência nesse movimento? Ele tende a crescer, tende a se manter? Como é que você analisa? Com toda certeza, até porque o que é que acontece? Um técnico de segurança pública, um agente das forças de segurança, delegado, policial militar, policial civil, dentre outros agentes, eles têm uma visão mais ampla, mais panorâmica de um problema social. Então vamos lá, vou citar um caso aqui específico e aí a gente vai, né, a partir daí, compreender melhor o que eu quero dizer. Eu, como delegado de polícia, já investiguei diversos casos em que moradores de rua são assassinados. E me aprofundando nessas investigações, identifiquei que aqueles moradores de rua estavam sendo assassinados porque eles estavam afundados no vício, no crack. E o crack é uma droga extremamente maléfica, extremamente danosa à mente humana, de modo que esses usuários, eles não conseguiam mais manter os seus vínculos sociais, os seus vínculos de trabalho, o seu vínculo de amizade, de modo que ele se afastava completamente da vida familiar. Com isso, eles passaram então a ser moradores de rua e dependentes químicos, concomitantemente. Consequentemente, o crack, ele impede a pessoa de trabalhar. Você consegue ter ali um usuário de maconha fazendo um trabalho, você consegue até ter um usuário de cocaína de final de semana que trabalha durante a semana, a gente vê. Agora, o usuário de crack, o desafio aqui, um cara que fuma uma pedra de crack todo dia, exercendo uma atividade laboral qualquer, não tem essa possibilidade. Portanto, esse cara, Lino, ele vai migrar muitas vezes para a violência, para o furto, para o assalto, ou então ele se endivida com os traficantes. Consequentemente, vai acabar de duas formas. Ou ele vai ser preso pelos crimes patrimoniais por ele cometido, ou ele vai ser assassinado pelos próprios traficantes. Pronto, estamos falando de violência, né? E o que tem a ver política com isso?
É a partir daí que a gente começa a identificar, olha, nós temos que ter política pública para essa população de rua, para esses dependentes químicos, nós temos que tratar essas pessoas para evitar que eles migrem para a violência, seja como autores, sejam como vítimas. E é a partir daí que a gente expõe nesse nosso trabalho, junto ao Poder Executivo, no que diz respeito a atos de gestão do Executivo, né, fazendo o nosso serviço de fiscalização parlamentar, como também criando leis, né? Inclusive, citando como esse caso como exemplo, apresentamos a Lei da Internação Involuntária no município de Maceió, algo que é previsto na legislação federal, possível e constitucional, mas que não tem uma regulamentação própria no município e faz com que não haja um fluxo, digamos assim, satisfatório para que essas pessoas tenham o devido tratamento. Então, apresentamos esse projeto de lei. Então, isso é só um exemplo, né, de uma leitura panorâmica de um problema social que diz respeito à violência, e aí a gente vai trabalhar de diversas formas a solução desse conflito social. E aí, nesse caso, a gente vê a interdisciplinaridade do mandato. A segurança, que puxa pela questão da saúde, porque o morador de rua e a pessoa em situação de rua envolvida com o tráfico e com a droga, e a questão da assistência social, como reinserir essa pessoa na vida social. Aí a gente consegue entender mais uma maior expansão do mandato? Perfeito, exatamente. E aí a gente vai trafegando em todas essas secretarias, todas essas pastas, me aproximando muito da assistência social, do trabalho na saúde, também do terceiro setor. Nós temos um terceiro setor que trabalha muito bem no cuidado, no acolhimento dessas pessoas, que são as comunidades acolhedoras, conhecidas também como comunidades terapêuticas, né, que são casas em que esses dependentes químicos podem se tratar voluntariamente. E isso é um trabalho que precisa ser fomentado e incentivado. Inclusive, a gente vem focando esforços nisso, né, porque a internação involuntária é uma medida necessária e excepcional em alguns casos, mas assim, a gente tem que pensar que temos que ter diversas outras modalidades, que nem um tratamento de câncer. A gente sabe que tem tratamento de câncer que é menos complexo e outros mais complexos. Precisa de internação, precisa da quimioterapia, outros nem tanto. Da mesma forma, a dependência química. Depende do grau de severidade daquela doença, né? Então, dessa forma, a gente vem estudando esse caso, vem nos aprofundando, para que a gente, então, possa propor, sugerir e fomentar aquilo que seja mais efetivo para a nossa sociedade. Eu sempre gosto de perguntar aqui sobre histórias que tocaram, envolvendo as comunidades e os dependentes químicos. Nesse já primeiro semestre do seu mandato, alguma história dessas tocou seu coração? Você acredita até que mais de uma história, mas dá para contar para a gente alguma história de conhecer alguma mãe, um filho? Diversas, Línio. Teve um caso que aconteceu com uma jovem, não vou falar o nome para preservar a sua intimidade. A mãe dela nos acionou através das redes sociais, no Instagram, @delegado Thiago Prado, e pediu ajuda, me ajude, pelo amor de Deus, que minha filha é dependente química, é usuária de crack, era crack o caso. E está um problema sério aqui em casa, já começou a furtar coisas de casa e na rua também. Ela vai acabar sendo presa, estou com medo de perder minha filha, preciso de uma ajuda, preciso de um socorro. Pronto, a partir daí, entramos em contato com o CAPS do município de Maceió, a equipe deu toda a atenção devida, entrou em contato com uma clínica de internação involuntária, avaliou-se que aquele caso daquela jovem realmente era um caso de internação involuntária, porque ela estava fora de si, ela estava fora da sua consciência por conta da droga. E então essa jovem foi internada na clínica custeada pelo município de Maceió. Pois bem, passado um mês, nós fizemos uma visita a essa clínica e a encontramos lá, num estado completamente diverso do que ela foi encontrada. Quando ela foi levada para a clínica, ela estava extremamente fora de si, transtornada, né, com um problema de abstinência, enfim, um dano muito grande à sua mente e também, inclusive, aos chamados codependentes químicos, que são os familiares de um dependente químico. Então, é uma tragédia muito grande familiar, do seu ponto de vista familiar. E lá na clínica, um mês depois, ela estava num estado completamente diferente, estava com um semblante maravilhoso, um semblante de uma pessoa saudável, ela moça, né, estava ali maquiada, ou seja, voltou a ter a sua vaidade, né, seus cuidados femininos. E isso é maravilhoso, isso é transformar a vida. Né? Por isso que eu acredito em políticas públicas que previnem a violência e promovem o bem-estar da sociedade. E é com esse campo aí que a gente vem exercendo o nosso trabalho. O delegado Thiago Prado vai procurar fortalecer esse movimento
das comunidades de acolhimento? Sim, inclusive já me reuni com diversos presidentes dessas comunidades, a fim de entender melhor quais são as dificuldades dele, seja no nível municipal, estadual, até federal. E com o nosso trabalho de articulação política, né, eu costumo dizer, Lino, que entrei na política para resolver problemas e não para criar barreiras, né? Muitos políticos acabam que tem esse distanciamento de lado A, lado B, porque o Estado não pertence ao grupo, não falo e tal. Comigo não tem essa, meu irmão. Eu sou de direita, mas se tiver necessidade de falar com o ministro do governo federal, eu vou lá para buscar recursos, para buscar emenda, para buscar, sabe, viabilidade para solucionar o problema de quem está na ponta. Quem está ali em Maceió, quem está ali na cidade universitária, no Village, precisando da internação para o seu filho, ou precisando de uma política pública ou qualquer. Então, dessa forma, a gente vem fazendo esse trabalho de entender todos os percalços, todos os obstáculos que nós temos aqui na nossa cidade e estado, né, nesse caso é uma pauta estadual, para que então a gente viabilize essas soluções. E é o que estamos fazendo. Inclusive, eu já fui em Brasília uma vez, ainda nesse segundo semestre irei novamente buscar recurso federal para que essas comunidades possam se fortalecer e assim acolher mais seres humanos maceioenses para se tratar e livrar-se da dependência química. Delegado, vereador, a gente falou um pouco sobre segurança pública, mas vamos falar também agora sobre o dia a dia na política. Como tem sido essa sua experiência, o primeiro mandato, o relacionamento com os demais vereadores, as visitas às secretarias, a presença nas comunidades? Vamos falar um pouco sobre isso. Lino, eu estou gostando bastante dessa minha primeira experiência, os primeiros meses, né, ano de atividade parlamentar. Vamos por parte. No que diz respeito à casa, bem, me relaciono muito bem com os colegas, apesar de estar ali de primeira viagem, né, mas eu não me sinto diferenciado por ser um novato, por ser um iniciante na política. Ali há uma relação muito boa entre os colegas, um respeito muito grande. Claro, mantendo as divergências que são naturais e necessárias para o parlamento, né? Algumas vezes acaba ocasionando-se algum conflito por conta dessas divergências, mas são conflitos pontuais, né, e que são resolvidos ali mesmo e ficam no campo das ideias. Isso é muito bom para a democracia, para a construção de uma Maceió melhor para todos nós. Nós temos também na presidência o presidente Chico Filho, que conduz muito bem, com sua cordialidade que é peculiar, equilibrando ali todos os lados da casa, mantendo oportunidades igualitárias, né, de pronunciamentos, né, de debates, de discussões, sempre compreensivo quando há uma necessidade de se alongar um pouco ali na fala, no discurso, ou em um tema que esteja em relevância, por exemplo, às vezes surge algum tema como transporte público escolar, e ali os vereadores participam mais desse debate, o presidente sempre conduz com habilidade essa questão, estendendo o tempo de fala a todos e de forma igualitária. Então, eu me sinto muito satisfeito no que diz respeito ao relacionamento da casa, Câmara de Vereadores de Maceió. No que diz respeito ao relacionamento com a Prefeitura, também é o melhor possível. Já fui secretário do prefeito de JHC, do primeiro mandato dele. Eu, como delegado de polícia, fui, inclusive, meu primeiro contato com a política, né? Depois assumi um cargo político de secretário de Segurança Cidadã, da SENSC, e a partir dali a gente fez um grande trabalho no que diz respeito ao ordenamento urbano da cidade de Maceió e também da segurança pública, no que diz respeito à Guarda Municipal. E ali estreitamos laços, né? Criou-se uma admiração recíproca com o prefeito de JHC, tendo assim uma relação muito boa. Conheço também o vice-prefeito Rodrigo Cunha, com o qual também nutro uma excelente relação. O vice-prefeito foi candidato a governador, eu o apoiei, caminhei muito com ele na campanha para governador. E também em relação aos secretários, a relação é a melhor possível. Com as comunidades, essa é a melhor parte, né? Porque quando nós estamos nas ruas, ouvindo diretamente a população. Exemplo de ontem à noite, estava ali no Conjunto Graciliano, ouvindo os moradores, com a pauta local lá, de reforma de uma praça. Poxa, e é bacana a gente ver ali em loco, né, a necessidade de mudanças, de melhorias, e nós, como interlocutores e representantes da população, a gente vai buscar a viabilidade, né, vai buscar a solução desses problemas, né, e a partir daí a gente volta lá para a prefeitura ou apresenta alguma indicação na Câmara. Então esse trabalho, essa dinâmica da atividade parlamentar me agrada muito e eu estou muito satisfeito. Você falou da sua experiência como secretário do município quando assumiu a Secretaria de Segurança Comunitária.
diferenças sobre executivo e legislativo influenciando no seu trabalho. Bem, a diferença principal, eu digo que reside na celeridade da providência, ou seja, no executivo, o ato pertence ao próprio executivo, né? Então, quando se tem vontade de fazer, você, tendo recursos, claro, e meios necessários e legais, você consegue de forma muito mais célere ir lá e resolver. Como é também minha atividade como delegado de polícia. Pertence ao executivo estadual, né, na verdade. E a gente, quando está ali numa investigação, a gente vai lá e resolve, prende o cara e tal. Na atividade legislativa é um pouco diferente, tem uma cadência diferente. Ela é mais lenta e gradual, até porque o executivo ele não realiza com as próprias mãos. Na verdade, precisa do executivo para realizar, para executar. Nós somos grandes fiscalizadores, interlocutores, pontes entre a comunidade e o executivo e também legisladores. Então essas funções, vejam, uma lei, daqui que a lei seja aprovada e tenha uma efetividade lá na ponta para melhorar a vida do cidadão, ela tem um percurso a trilhar, né, que é natural, faz parte do jogo político, e até porque é democracia, né, todo mundo participa, todo mundo debate, discute, etc. E isso é muito bacana. Então, assim, a principal diferença é essa, né? O executivo ele realiza muito mais rápido do que o legislativo, mas um não diminui a importância do outro. Já que a gente está falando de executivo, sua avaliação sobre a gestão do prefeito JHC? A gestão muito boa, o prefeito JHC é um gestor antenado com as demandas da sociedade, ele vem transformando Maceió. Se a gente para ver o retrato de Maceió lá no início do seu primeiro mandato, a gente vê como Maceió se transformou, em especial no que diz respeito a espaços públicos, espaços de convivência, de convívio social. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de viajarmos juntos, né, eu, o prefeito de JHC e outros secretários, à cidade de Medellín, lá na Colômbia, que sofreu uma transformação social, inclusive que repercutiu na queda drástica da violência, e foi com base nas intervenções municipais no convívio social. Isso porque nas comunidades de lá, equivalente às nossas grotas aqui, foram inseridas diversos aparelhos públicos, como parques, bibliotecas, laboratórios de informática, espaços para prática de atividade esportiva para meninos, para meninas, dentre outros segmentos. E aquilo ali fez com que a comunidade abraçasse essa nova forma de viver, ou seja, sair do mundo do crime e entrar num mundo muito positivo ali, proporcionado por esse investimento, por essa política pública lá de Medellín. E isso, de certa forma, inspirou o prefeito de JHC aqui em Maceió. E é por isso que ele vem fazendo tantas areninhas, né, transformou ali o Vergel do Lago. Poxa, o que era Vergel do Lago? Né? Eu até trabalhei ali muito na remoção dos barracos e no acolhimento das pessoas que lá estavam, e via uma das piores cenas, as piores cenas que eu já presenciei aqui no nosso estado, eram de como as pessoas viviam naqueles barracos ali na beira da lagoa. Hoje nós temos um parque ali linear, nós temos um condomínio residencial que traduz em melhoria na dignidade da pessoa humana. Então isso é transformar vidas, né? Então por isso que eu admiro muito a gestão do prefeito de JHC. Uma gestão moderna, antenada, você bem falou, com o que está acontecendo na sociedade. Nessa visita até Medellín, além desses espaços públicos, alguma outra coisa chamou bastante também sua atenção? Sim, chamou. Eu assisti muito, né, sempre viver aí a segurança pública e analisar a segurança pública no cenário nacional também, sempre acompanhei a questão ali do Pablo Escobar, que foi o maior narcotraficante que já pisou nessa terra. E o Pablo Escobar, ele é lá de Medellín. Então, quando eu fui a Medellín, eu já tinha assistido, inclusive, um seriado, acho que muitas pessoas aqui já assistiram, que é a história do Pablo Escobar, né? Tem Narcos, né, uma versão brasileira, e tem também O Patrão del Mal, que é uma versão lá mesmo da Colômbia. Pois bem, eu fui a Medellín naquele momento, naquela ocasião, e achei que ele fosse ser um cara venerado, fosse ter estátuas, muitas pessoas falassem dele e o admirassem, né? Porque às vezes acontece esse fenômeno. Tem acontecido agora no Brasil? Tem. Tá aí o Oruan, né? Que é um cara faccionado, que tem relação com facção criminosa, o pai dele é um dos líderes do Comando Vermelho e é admirado por diversas pessoas. Mas enfim, só um parêntese. E tive a grata surpresa e satisfação de compreender que Pablo Escobar é visto como um cara extremamente maléfico, ninguém gosta de falar dele lá.
é um cara que realmente ficou no passado, ele representa um momento sombrio da história daquele país e hoje as pessoas são orgulhosas do jeito atual de viver, que é digamos assim, o oposto à violência do narcotráfico lá da década de 80. Então, assim, foi uma grata surpresa e também, né, dado todo esse cenário e esse contexto aí histórico, é uma inspiração muito grande para aquele que adentra na atividade política. Inclusive, o presidente Chico também teve lá recentemente e compartilhou desse mesmo raciocínio. Olha, Medellín é uma experiência que todo agente político deveria passar, e eu concordo. Medellín reduziu os índices de violência a partir da implantação dessas políticas? Sim, muito. Lá era um mata-mata diário, né? Havia um conflito entre esses narcoterroristas diário e as pessoas eram assassinadas assim, a sangue frio, né? Sem nenhum escrúpulo. E hoje é um local completamente seguro. A gente frequentou todas as comunas lá. E eu, né, como delegado de polícia, tenho esse olhar mais cuidadoso, né, e sensível no que diz respeito a pontos de insegurança. E olha, me senti seguro de verdade. Me senti mais seguro em Medellín, aquela que já foi a cidade mais violenta da América Latina, do que eu me sinto, por exemplo, na cidade de São Paulo, que tem já assaltos, né, furtos e tal, e a gente tem que ficar mais antenado. Portanto, é uma experiência muito boa de verdade. Falamos no primeiro bloco do primeiro semestre. Planejamento agora para o segundo semestre do mandato. Lino, nós temos muitos projetos de lei que foram apresentados e que a gente vai trabalhar arduamente para que eles possam ser, né, claro, apreciados por toda a casa e assim possam ser promulgados, virar lei, para que então, junto ao Executivo, a gente consiga implementá-los, né? A exemplo da lei também que prevê punições administrativas para donos de prédios abandonados, é um fator que vem prejudicando muito a nossa cidade, porque nós temos muitos prédios privados, tanto privados como públicos, né, para ser sincero, mas a maioria são prédios privados, em que os proprietários deixam lá, enfim, aguardando a especulação imobiliária. Os criminosos invadem esses prédios, fazem dali cracolândias, fazem dali esconderijos de produtos roubados, prejudica a segurança de toda uma coletividade no entorno desses prédios e não há nenhuma penalidade para os proprietários desses prédios. Então, a gente criou uma lei que prevê sanções administrativas, né, progressão tributária, para desestimular o proprietário desses prédios abandonados a manterem dessa forma. Né? Com isso, a gente quer, por outras vias, né, trabalhar na prevenção à violência também. Né? Então, assim, esse é apenas um exemplo, tem vários outros projetos de lei que repercutem no bem-estar social melhor. Tem também diversas demandas, né, que recebemos ao longo desse primeiro semestre de várias comunidades aqui da nossa cidade e estamos trabalhando junto ao Executivo para realizá-las. Né? Algumas, tantas já foram realizadas, né? Inclusive agradeço muito a parceria com a Ilumina, com a LURB, com a própria Secretaria de Saúde, e já foram realizadas, né, atendendo às demandas da população, mas temos muitas outras, né, faz parte aí, da vida em sociedade, as demandas que surgem, e cabe a nós, parlamentares, né, buscarmos a solução, né, a implementação das políticas para melhorar o bem-estar social. Portanto, esse segundo semestre estaremos focados nisso. Falando agora do segundo semestre, mas vou me antecipar, vamos falar um pouquinho também de 2026. Teremos Thiago Prado dando outros passos. Como é que tem sido essa pré-chegada da eleição do ano que vem? Bem, Lino, a política ela é muito dinâmica, né, e sempre anda algumas casas à frente do que estamos vendo no relógio. E por isso alguns políticos, né, já procuraram no sentido de sugerir meu nome como candidato, né, seja algumas vezes a estadual, seja a federal. E a gente vem dialogando, né? Sempre sou ouvido, sou muito bom de diálogo, converso com qualquer um. E a gente vem amadurecendo as ideias, né? Mas de verdade o foco hoje é o exercício do nosso mandato, né? E ser o representante da segurança pública ali na Câmara Municipal, trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Esse é o foco principal. Aquilo que vier posteriormente é consequência do nosso trabalho, né, e do reconhecimento popular, e ficarei feliz de pouco importa qual seja o resultado, seja mantendo ali na Câmara, seja indo para um desafio maior. O que eu quero é continuar sendo esse servidor público que sou há 17 anos, que é prestar serviço às pessoas, né, à população e melhorar a vida do alagoano.
quando existe essa busca, quando o nome está no radar, é porque o mandato tem trabalhado, tem funcionado, tem tido retorno. A sociedade tem sentido que o caminho está certo. A gente associa de fato a isso, né? E de fato, por exemplo, quando estou ali na feira, né? Estou fazendo um supermercado, muitas pessoas me abordam, até correndo mesmo na orla, a pessoa aborda, né? E parabeniza pelo mandato e ficamos felizes, né? Afinal de contas, a gente está ali exercendo um trabalho público, que não é para mim, né? Não precisa ser bom para mim, precisa ser bom para as pessoas, para o maceioense. Então, se está sendo bom para o maceioense, eu fico muito feliz porque a gente está alcançando o nosso objetivo. A entrevista passou rápido, 15 minutos voando. Deixar essa câmera para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores aqui do Câmara em Debate. Perfeito, Lino. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação imensa, estarei sempre à disposição para vir aqui falar da nossa atividade parlamentar e a você que está nos assistindo aí, muito obrigado por ter acompanhado a nossa entrevista. Saiba que estou na Câmara de Vereadores para servir a você, a sua família e tenha certeza que qualquer demanda que você precisar e pensar, poxa, qual seria o vereador que eu posso falar? Pode contar com o vereador delegado Tiago Prado, seja pessoalmente lá na Câmara, será um prazer recebê-lo, seja através das redes sociais, estamos sempre atentos, @delegado Tiago Prado no Instagram, Facebook, enfim, todas as plataformas. Muito obrigado. Essa foi a nossa conversa. Vereador, muito obrigado. E você que acompanha o Câmara em Debate, continue assistindo a gente, nos prestigiando com sua audiência. Vamos estar aqui nas redes sociais e também nas emissoras públicas de TV. Continue ligado com a nossa audiência e até a próxima.